a mais um episódio de Papo Sério com a Ali Clement. E hoje eu garanto que nós vamos sentir um cheiro salgado do mar. Ah, ficou curioso, né? Eu sei. Não, calma. Sem sustos. O papo aqui é sério, extremamente inspirador nessa nossa terceira temporada, que obviamente conta com os nossos parceiros de sempre, a loja 7200. Beijo, Tati! E também a Farmatec, que me deixa assim, belíssima. Beijo, Cris. E agora vamos lá, porque a gente tem muito conteúdo para trocar aqui com ele, Adriano Carlotto. E aí, Ali? Preparador físico, mas mais conhecido por ser o Senhor Tarrafiano, né? Criou um canal que bombou e eu diria que, inclusive, popularizou na web essa prática da tarrafa, dando espaço, dando vitrine. E não só vitrine, mas criou, inclusive, um evento que já foi para a segunda edição, enorme, que aconteceu lá em Imbé, e do qual eu tive, inclusive, a honra de participar. Bem-vindo! Obrigado. E vai ser um prazer conversar com... Eu tô tomando um café nesse copinho, pessoal. Eu prometo que na quarta temporada eu mando fazer xícaras personalizadas. Então, se você quiser xícaras personalizadas, Papo Sério, quarta temporada, já deixa teu comentário aí. Vamos ver se temos força para fazer e se querem mesmo a quarta temporada. Enquanto isso, vamos de copinho mesmo, de café. Adriano, brincadeiras à parte. Prazer te ter aqui. Foi uma experiência sensacional participar do evento, especialmente se tratando da segunda edição, que tu me convidou para homenagear a esposa do Big Lu, uma figura icônica do litoral. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho. Vamos dividir essa parte em duas partes, perfeito, tá? Uhum. E eu vou te parar, às vezes, para fazer uns comentários, que eu também sou assim. Tá. Primeiro, preparador físico. Que raios tu foi parar fazendo, né? Tarrafiando. Como é que aconteceu isso? Depois a gente desenrola pro evento, que virou já, eu acho que um clássico do litoral, né? Sim. Já tá se consolidando. Sim, é uma referência, né? Já tá, inclusive, no calendário anual de Tramandaí. Já faz parte do calendário de eventos. Bom, boa tarde a todo mundo. Adriano, preparador físico, mas o tarrafiano. Eu sempre frequentei a praia. Eu sou um rato de praia a vida inteira. Então, eu comecei a surfar aos 13 anos de idade. Eu sempre fui frequentador do litoral. Ia a Tramandaí somente para surfar. Então, fanático por surf, né? Mas eu tenho um sogro tarrafiador, né? O pai da minha querida, lindíssima esposa que está aqui hoje, né? A Agnes Sanches Romeu Carlotto. Ela é tudo isso, mas a gente também sabe que existe um interesse por trás desses elogios, né? Um bom pescador e um bom surfista sempre faz de tudo para engrandecer a mulher, não só porque ela merece, porque merece, mas porque conta alguns pontos para conseguirmos o alvará, para poder pescar, para poder surfar. Fica a dica aí, se você não consegue surfar e pescar, é porque tu não tá sabendo agradar a tua esposa como deve. É que, na verdade, um parênteses, né? Tem muito homem incapaz de compreender que é só teu jeitinho. Perfeito. Elogia, mima, trata que nem rainha, e daí pede, vou pescar. Exatamente. Né? Ele é tudo conforme combinado não sai caro. Exatamente. Mas, enfim, belo dia na praia em Tramandaí, cheguei na plataforma para olhar o mar, para poder surfar. E não tinha onde, meu sogro estava do lado, olhando comigo, e eu olhando o mar, bem distraído. Ele chegou, Adriano, eu vou dar uma tarrafiada aqui do lado da plataforma. E eu, tá, vai lá e tal, eu continuei olhando o mar. Daqui a pouquinho me vem o meu sogro, bem baixinho, com a tarrafa na mão, com uma curvina na tarrafa que era quase o tamanho dele. E eu olhei para ele e falei, tu pegou isso aí agora? Peguei. Não, tá de sacanagem. Peguei, mas não pode, cara, onde? Aqui na beirinha. Nem sabia que tinha peixe daquele tamanho na beira, mas era uma curvina, um peixe desse tamanho, que tem muito no nosso litoral. E eu fiquei passado com aquilo, eu falei assim, me ensina a fazer esse negócio aí. E aí, para minha surpresa, é uma coisa muito complexa tarrafiar, muito complexa mesmo. E aí eu peguei a tarrafa, ele daquele jeito dele, puxa daqui, puxa dali, joga, e ele jogava aquele negócio aberto, coisa mais linda, é uma arte muito bonita. E quando eu ia jogar um negócio, ia uma paçoca, tudo no mesmo lado, e ele dava risada da minha cara, né? E eu, não é possível que esse velho, com perdão da palavra pro meu sogro velho, porque ele é um dos velhos preferidos da minha vida. E eu, não é possível. No outro dia eu me acordei, e eu adoro desafios, e é uma coisa física também, tá? Tem uma questão de exigência física, porque ela é pesada, enfim. Me acordei no outro dia e falei pra ele assim, tava dando onda, tava bom o mar, e em vez de surfar, falei, me empresta essa tarrafa pra eu pescar lá e tentar abrir ela. Vai. Fui pra praia, fiquei 2, 3 horas e nada. Eu disse, não, é um baita desafio. Vim pra Porto Alegre, encomendei uma tarrafa profissional,
Nos intervalos da minha aula, a tarrafa ficava no carro. Eu ia para as praças treinar como abrir a tarrafa. Eu não conhecia ninguém na praia ainda, nenhum pescador a não ser o meu sogro. Eu não ia para a praia para pescar, eu ia para surfar, então toda hora eu ia parar. Nós somos sócios do Grêmio Náutico União, nós íamos para lá, eu ficava dentro das quadras de beach tênis, o pessoal ficava me olhando e perguntava quem é aquele cara lá, a Agnes só fazia assim, ó. Ela fingia que não era com ela, né? Oi? Eu ia para as praças, passava os caminhões, ô, tá pegando o que aí, cara, marmota? E eu não dava bola. Todo dia, durante 1 ano, eu treinei para aprender a abrir uma tarrafa. A partir dali que eu realmente consegui desenvolver essa técnica e a paixão pela pescaria, eu formei o canal Tarrafiando. Isso faz quanto tempo? 2 anos e 3, 4 meses. Sim, ou seja, foi ontem. Foi ontem. Porque quando a gente vê o teu crescimento Sim. nessa área, parece que faz mais de uma década. Sim, não, hoje, isso faz nem 2 anos e meio. Exatamente. Hoje é um canal aí que, organicamente, juntando 3 plataformas, a gente tem em torno de 500 mil contas, de forma orgânica, muito engajado. E o canal, no primeiro momento, se propôs a ensinar tutoriais de tarrafa, como tarrafiar. Porque até então eu vi alguns vídeos que ensinavam um pouco, mas eram um pouco detalhistas. E por mais que tu tentasse fazer aquilo que eles falavam, tu não conseguia ter detalhes específicos que não te permitiam abrir uma tarrafa. Sim, e que para um iniciante é necessário, porque Muito. senão tu faz a coisa toda errada. E é muito interessante essa tua fala, porque quantas vezes a gente não olha alguém fazendo algo que parece super natural, quase Sim. intuitivo, parece que é fácil. Sim. E te confesso que muitas vezes eu vi pessoas tarrafiando e não imaginava a complexidade. E tu falou agora no peso, né? E aí, só quando a gente se coloca naquela posição, nós compreendemos a dificuldade e a complexidade daquilo. Sim. Então, já fica aí uma enorme lição de vida. A gente precisa botar o pezinho no sapato do outro para Exato. entender que o que ele faz, muitas vezes, é extremamente difícil. Agora, o que me chamou a atenção é como é que te despertou essa paixão? Tu acha que foi a partir do desafio? Não, é assim, ó. Eu sempre fui ligado a, como eu te falei, como educador físico, eu sou especialista em movimento. Então, assim, eu já sou apaixonado por questões que desafiam o nosso físico e que tu gera uma performance física num movimento ou numa determinada modalidade esportiva. O que eu tinha muito forte no surf. Quando eu vi que isso tinha esse desafio, claro, foi um passo inicial. Eu quero muito fazer isso é muito bonito. E eu tinha o desafio, eu quero pegar um peixe como aquele. Todo mundo que pesca costuma dizer, cara, o dia que tu sente a primeira pancada de um peixe, tu nunca mais abandona aquilo. Aquilo se torna um vício, se torna uma paixão que tu não sabe explicar. Tem coisas que tu vai perguntar para alguém e dizer assim, cara, por que tu é tão viciado nisso? Tu só vai saber se tu experimentar. E a partir daí surgiu todo esse mundo que é o tarrafiando. Porque aquilo se tornou uma paixão tão grande para mim que eu coloquei de uma maneira assim, um tanto despretensiosa o tarrafiando. Eu disse, cara, aqui existe uma dor, eu sou especialista em movimento, eu vou desenvolver uma metodologia para ajudar as pessoas a melhorar a sua técnica, porque eu não tive quem me ajudasse num primeiro momento. Depois eu fui conhecendo pessoas que me aprimoraram, outros pescadores da região. Mas tu não tinha expectativa de usar isso para nenhum fim, a não ser realmente compartilhar o teu conhecimento. Exatamente. E uma brincadeira. Só que a partir do momento que eu fiz um primeiro tutorial, que na verdade era de uma técnica que eu também não estava dominando muito bem, eu liguei para um amigo que dominava uma técnica específica da nossa região e disse, Rogério, um abraço para ti, Rogério Escadinha. Rogério, tu consegue gravar para mim essa parte do tutorial aqui? Ele tinha vindo de um trabalho, de uma obra, pegou como ele estava, foi lá. Eu não só grava que eu edito tudo, eu tenho uma especialista em marketing digital que eu tinha 180 seguidores. Botei esse tutorial em 1 mês, 16 mil seguidores. Nossa! E eu disse, é isso que a galera precisa. É assim que eu vou ajudar as pessoas. Ô, Rogério Escadinha, vem gravar um tutorial pra mim aí também. Vamos lá que tá bom esse teu crescimento exponencial. E é uma loucura. Agora, eu ouso dizer que essa sensação quando tu sente o peixe na tarrafa, ela deve ser algo quase que visceral, quase que ancestral, assim, do ser humano. Neandertal, isso aí. É o que eu costumo dizer para os guris assim, ó, cara, a única coisa que pode explicar tamanha fissura para um pescador, porque eu achava que surfista era viciado, mas pescador é o triplo, é realmente que isso traz de volta a tua natureza mais selvagem.
de prover, com a caça, com a pesca, aquilo acessa coisas internas tuas, ancestrais, e que com certeza é um gatilho no teu interior que gera uma dopamina que tu vicia naquilo. Isso é com certeza um dos fatores essenciais que te faz sentir isso na pesca. Seja de tarrafa, seja de linha, a pesca que for. E nem só pesca, né? Aí a gente fica pensando que várias atividades, especialmente as ligadas à natureza, e claro, aí vem toda outra questão de tu estar no sol, enfim, mas isso tu já tinha com o surf, né? Juntou tudo. É muito louco como, de fato, a gente carrega essa necessidade, sei lá, nas nossas células, né? Uma necessidade de ser quase que um bicho que consegue se manter nesse mundo. Então, fica também para reflexão aí, se vocês têm essa percepção com um outro hábito, uma outra atividade, já aproveita e comenta, que eu fiquei muito curiosa de saber como é que isso pode acontecer. Agora, a pergunta, tu pega mais peixe que o teu sogro hoje, não? Como é que é o nome do sogro mesmo? É Paulo Romeu. Ô, seu Paulo Romeu, e agora é a hora da verdade. Vamos ver se vai ser história de pescador ou se ele vai falar a verdade. Bom, pro meu querido sogro Paulo, lamento dizer pra ti, meu amigo, que eu pego muito mais peixe que tu hoje. Não, assim, porque o meu sogro, ele tem um histórico de anos de pescaria de uma maneira mais esportiva, no sentido de tô precisando de um peixinho, vou lá, tô ali com a família na beira da praia. Não, eu sou um cara que quando eu vou pra praia na sexta de tarde, se a minha família não está junto, eu viro noites e vou dormir no domingo de noite pra segunda depois pra trabalhar. Uma coisa meio obsessiva, assim. Totalmente. Não, isso acontece, né, quando a pessoa tem essa questão muito realmente da competição dentro de si. Bom, fez o Tarrafiando, transformou-se em um enorme sucesso, e aí vem exatamente o ponto que conecta com o imparável, né? Quando a gente consegue acessar algo que realmente nos move, parece que a energia flui, todas as portas se abrem, e do nada, ou não, né? Mas tu criou um evento que repercutiu demais, a ponto de mudar mesmo a forma como a comunidade, talvez até as cidades ao redor, veem essa prática. Como aconteceu essa ideia, né, do canal ali despretensioso, vou fazer um evento aqui e acessar na beira da praia e uma competição? Bom, esse termo imparável, eu quero colaborar contigo numa coisa. Eu acho que uma pessoa ela se torna imparável quando existe um propósito e alguma coisa faz muito sentido para ti. Tu não tem como ser imparável num projeto se tu não for apaixonado por aquilo e aquilo envolver também outras pessoas. Então, o canal Tarrafiando começou a conectar com a comunidade de uma maneira muito forte. Eu fui muito bem recebido, né, pelos pescadores da região. Hoje a gente tem ali o que a gente chama de pesca colaborativa com o Boto, que tu conheceu. Né? Eu vou falar sobre isso depois. Mas dando uma introdução, o que acontece? Existe uma tradição da pesca artesanal muito forte em Tramandaí. E Tramandaí, Santa Catarina principalmente, é um celeiro dos melhores, que estão entre os melhores tarrafiadores do Brasil. Tanto que no canal, as pessoas que entram em contato comigo do Brasil todo, que são aficionados nisso, dizem, cara, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina é impressionante o que os caras fazem. Porque ali a gente tem tarrafiadores, exímios tarrafiadores. E é uma cultura que passa de geração em geração, uma cultura que é muito forte na nossa região. Visto isso, conversando com vários pescadores da região, que todo mundo ali me conhece, me recebeu muito bem, apesar de eu ser uma pessoa que estou há menos tempo ali, eu fui muito bem recebido pelas pessoas. Sim, poderia ter um certo preconceito, até por tu morar em Porto Alegre, mora na capital, e o cara vem aqui, chegando, vai fazer então, sentar na janelinha. Inclusive, eu aprendi muito com eles, em relação aos botos, em relação às marés, em relação a tudo. Eles foram muito pacienciosos, mais antigos, inclusive, e tem uma geração nova que é fera demais nesse tipo de prática, que tanto vive disso, quanto tem uma performance absurda nisso, porque estão desde criança naquilo. E conversando, Adriano, faz para nós um campeonato, cara. Cara, pô, tu tem hoje um engajamento, tu consegue trazer gente. Cara, a gente precisa ter isso aqui e tal. Tipo assim, vou me enfiar nisso. Só que tinha um prazo para esse campeonato acontecer, para não passar de uma época onde as marés permitiam que a gente fizesse um evento de beira de praia. E esse prazo era 15 dias.
Disse, cara, em 15 dias eu fazer um evento desse tamanho é muito complicado. E aí muita gente começou a apoiar, eu disse, quer saber, cara, eu vou assumir essa responsabilidade. A partir daí, várias coisas começaram a acontecer de uma maneira que eu não imaginava, que foram colaborando com isso, e aí veio o apoio da Prefeitura de Tramandaí. O evento foi em Tramandaí, na beira da Barra de Tramandaí. Quando eu comecei a anunciar que esse evento sairia, o pessoal da prefeitura me procurou. Eu não precisei ir atrás, porque a prefeitura também ela fomenta esses eventos culturais relacionados à pesca artesanal. E aí eles, queremos estar juntos. E aí começaram a dar toda a estrutura para o evento. Então o evento, em questão de 7 dias, depois de algumas reuniões, nós começamos a divulgar. A surpresa é que teve gente do Brasil todo vindo, até do Espírito Santo. Sim, o que tu achava que era uma demanda do grupo local, na verdade, se tornou um baita do interesse. Exato. Quase que nacional. Sim, então começou a aparecer patrocinadores, empresas locais, a própria prefeitura, através da Secretaria de Turismo e Esporte, Secretaria de Obras, apoiou. E a gente teve ali 120 tarrafeadores de todo o Brasil que estiveram conosco, vindo gente de vários estados, caravanas de Santa Catarina, porque existe uma relação muito próxima. Nós tivemos ali em torno de 2.500 pessoas na primeira edição. Então se tornou uma proporção muito grande. Visto que o sucesso foi tão grande, que a segunda edição veio com um apoio muito mais denso. Então a gente teve uma estrutura gigantesca para a segunda edição, até uma estrutura que eu nem imaginava. E que foi excelente, né? A gente teve mais gente ainda que na outra edição, um público muito maior, e agora para o ano que vem a gente está para a terceira edição para fazer algo maior e com muitas surpresas que o pessoal vai gostar. Sim, e cada vez vai se consolidando e, claro, os envolvidos, inclusive patrocinadores, apoiadores, se sentem cada vez mais seguros quando a coisa dá certo, né? Certeza. A questão é quando se apoia algo no escuro. Sim. E aí é interessante porque eu estive lá, então, como eu mencionei, e realmente é impactante para quem não é da área, né? Eu não moro na praia, então a gente vê a quantidade de pessoas que dominam isso que tu chama de fato como uma arte, né? Sim. Essa técnica. E como isso é algo que encanta e empodera. Então, é realmente uma prática que faz parte daquela comunidade. Aí eu queria te fazer uma pergunta, porque tu mencionou, claro, a prefeitura, e isso é muito bacana que tem um apoio da prefeitura, mas tu acha que em outros aspectos, por exemplo, em âmbito estadual e em âmbito federal, né? Considerando que é não só uma prática, um mercado, mas também uma cultura, uma habilidade que passa de geração em geração, é a memória oral que é mantida através das gerações. Deveria haver mais incentivo? Eu acho, com certeza sim, né, Ali? Bom, tu esteve lá com a gente, nas nossas conversas, tu mesmo falou, cara, eu não sabia que era assim, fiquei encantado e quero estar lá. Inclusive, tu participou de uma homenagem, né? Que a nossa segunda edição teve um tema muito forte, que, para tu ter noção como isso impacta a região, a morte de um grande amigo, Big Lu, um pescador, foi suficiente para uma comunidade toda se movimentar ainda mais para participar. E aí eu te chamei para fazer uma homenagem, né, à esposa do Big Lu, que provavelmente vai estar nos ouvindo quando vier ao ar, porque tu já tem projetos ligados à comunidade e às mulheres. Então eu disse, pô, vou trazer uma pessoa que representa muito bem isso. E tu participou com a gente lá e depois tu viu os botos. Bom, eu tenho certeza que todo o investimento que é feito hoje ainda é pouco. Claro que a gente está engatinhando, imagina que são 2 edições, uma coisa que não estava sendo feita, mas que se viu um grande potencial. Nós tivemos contato, sim, de pessoas ligadas à prefeitura estadual, né, através da Secretaria de Esportes esse ano, só que estava um pouco em cima do laço para que eles pudessem participar de uma maneira mais robusta. E agora, nesse próximo ano, sim, a gente vai buscar iniciativas tanto do governo estadual quanto do governo federal, além da iniciativa do governo ali do municipal de Tramandaí, que já nos apoia. Então, a tendência é que isso cresça muito, não só no apoio dessas esferas, quanto também dos apoios de patrocinadores privados, né? As empresas locais e de outras regiões ali do litoral. Não, o que eu acho interessante aí também aqui fica uma provocação para todo mundo. Porque é o que eu mencionei. Depois que dá certo, todo mundo quer um pouquinho do brilho. E tá tudo bem, tá? Eu acho que isso aí faz parte do negócio. Mas o evento, beleza, tu realizou
vocês realizaram, né? Conseguiram fazer acontecer, foi com vontade, foi com esforço. Esse ano, então, nem se fala, teve uma tragédia antes dele acontecer, eu vou te pedir para contar daqui a pouquinho. Mas por que no Brasil não existe um olhar mais apurado para algumas realidades, ações, culturas, não só como foco de um evento que vai trazer os olhos de todo mundo, mas também como uma forma de prática para as crianças, para os adolescentes, como uma forma de sustento, né? Sim. Mas que seja também custeado e fomentado pelo poder público, até mesmo pela iniciativa privada, antes de bombar. Sim. Porque depois que bomba, é muito mais fácil. Então, parabéns, porque eu acho que botar os holofotes, é o maior desafio. Sim. E isso vocês conseguiram fazer, né? Sim. Vocês conseguiram pegar uma prática que muita gente olha e diz, tá lá pescando, tarrafiando. Muitas vezes até subestimando o que aquela pessoa faz e o quanto aquilo gera de renda para si, para a comunidade, quando, na verdade, isso deveria ser um olhar anterior, né? Mas, enfim, fica aqui uma provocação mesmo. Tá. Agora, Adriano, e aliás, fica uma provocação e um argumento também para a venda dos próximos eventos, né? Sobre essa específica, essa última edição, que também foi muito importante para mim, que estava lá, ver como isso pode ser oportunidade para mulheres empreendedoras, que é o caso da viúva do Big Lu, que vai ter que, né, que assumiu todo esse... Eu diria até que esse encargo, nessa responsabilidade de cumprir no lugar dele, de estar no lugar dele. E a gente vê muitas mulheres envolvidas também nesse setor. É comum isso acontecer? Quanto as mulheres podem usar da prática da tarrafa para os seus negócios, para a sua vida, para a sua família, enfim? Tá. Bom, quando a gente fala em tarrafa, a gente está falando sobre apenas uma das modalidades da pesca artesanal. Tá? Então, a tarrafa ela é uma modalidade que se agrega a um leque de opções dentro da pesca artesanal que sustentam uma grande rede econômica, tanto do pescador quanto da empresa que compra esse pescado e vai para o consumidor final. Lá em Tramandaí, que é o lugar onde eu tenho mais contato, eu conheço várias mulheres, inclusive uma das mulheres que participou da primeira edição com a gente é a dona Maria, que tem 64 anos de idade, agora acho que tem 65. Jovem, dona Maria, uma jovem. Que pesca de tarrafa embarcada dentro da lagoa com a idade que tem. Esse ano, inclusive, numa enchente lá, ela perdeu o barco dela e a comunidade pesqueira se uniu para devolver para ela o instrumento de trabalho dela. Os pescadores têm esse viés de coração assim, muito ligado, né? Então, assim, tem muitas mulheres ligadas ao empreendedorismo da pesca artesanal, não só pescando efetivamente, mas com as empresas que compram esse pescado e administram grandes negócios. A esposa do Big Lu, por exemplo, o Big Lu era um imparável. O Big Lu, quando nós conhecemos ele, eu conheci há menos tempo, ele já vinha com uma vida diferente. Mas a história do Big Lu vem desde lá que ele morava nas comunidades carentes de Tramandaí, onde ele tinha apenas uma bicicleta e uma tarrafa, e foi agregando conhecimento da pescaria, trabalhando muito, conheceu a Jéssica, formou uma família e começou a trabalhar. E um cara que, mesmo não sendo um cara formado em empreendedorismo, é um cara que tinha dentro dele o empreendedorismo. E ele criou uma rede que sustentava uma rede muito grande de pescadores da região, né? A gente tem uma safra chamada Safra do Bagre, que aí se tem aí em 40, 50 dias 200 e tantas toneladas desse pescado, que praticamente o Big Lu comprava todo esse pescado para distribuir. Então era um cara que movimentava a economia da região de uma maneira muito grande. Só que a Jéssica é uma grande ajudadora dele, um esteio para ele nesse sentido. Só que esse conhecimento que o Big Lu adquiriu durante todo esse tempo para lidar com todo esse processo, essa coisa complexa de compra, venda para lá e para cá e distribuição para o Brasil inteiro, talvez ela não tenha esse conhecimento. E ela está tendo que lutar com esse conhecimento agora. Não, e lutar assim, com a dor de um luto, com 2 filhos para criar. Então, exatamente. Não é em situações normais de temperatura e pressão, né? E aí, nesse ano, inclusive, tem uma coisa muito curiosa, Ali, que nesse ano, o dia que ele faleceu, e o horário que ele faleceu,
Foi no mesmo dia que nós fizemos a primeira edição do Tarrafiando, que ele foi segundo lugar no campeonato, que ele era um fera, tá? Então, no dia 26 de abril do ano passado, nós fizemos a primeira edição do Tarrafiando. O Big Lu morreu no dia 26 de abril deste ano, no mesmo horário que nós encerramos a edição do Tarrafiando do ano passado. E isso foi algo que, além da grande falta, porque o Big Lu era o maior incentivador e, inclusive, patrocinador desse evento, esse ano ele estava tão motivado que ele mandou fazer mais de 100 camisetas para as pessoas, para que pudessem participar do evento uniformizados, torcendo. Muitas pessoas iam torcer por ele lá, porque ele era uma pessoa muito querida na região e que ajudava muita gente. Então, isso fez com que a gente tirasse o viés só do nome Tarrafiando, do Torneio Nacional de Tarrafa, e fizesse essa homenagem a essa pessoa que é um ícone na região. E não só em Tramandaí, mas em todo o litoral norte. Conhecido, na verdade, no Brasil todo como um grande pescador e uma grande pessoa. E aí veio o segundo Tarrafiando, Torneio Nacional de Tarrafa, em homenagem a Big Lu. Inclusive, antes de fazer, eu perdi muito, mas muito mesmo a vontade de fazer, porque ele era um grande amigo e era muito próximo ao campeonato. E eu falei com a esposa dele, eu disse, Jéssica, eu não tô motivado, eu não sei o que fazer. É uma linha muito tênue entre o desrespeito, uma coisa festiva com uma situação tão complicada que aconteceu, ou tu fazer uma homenagem. E ela disse, Adriano, tem que acontecer. Porque ele estava assim, sonhando com esse campeonato esse ano. Ele mandou fazer um monte de camiseta. Ele disse que ia ganhar o campeonato. E aí, no velório dele, quando eu cheguei lá, para minha surpresa, o que me emocionou muito, ele estava com a camiseta do canal Tarrafiando sendo sepultado, porque a filhinha dele escolheu, porque ele não pôde participar do campeonato. Então, em homenagem a um cara que queria e fomentou isso junto, botou a camiseta nele. Então, aí isso foi um combustível, mais uma vez, para ser imparável. Porque tu não pensa que não faltou gente para dizer que esse campeonato não ia dar em nada. Não pensa que não faltou gente lá no início do Tarrafiando para dizer, cara, o que tu tá fazendo? E aí, quando começava a crescer, tá, mas vamos ver no que dá. E eu, ok, é o que faz sentido para mim, é o meu propósito. E hoje tá como tá. Entende? Então, se tornou um combustível a mais. Isso tu pode ter certeza. Foi uma forma, sem dúvida nenhuma, de honrá-lo, né? Muito. Só que eu entendo o teu dilema, porque, por outro lado, teria que ter a bênção da família, claro, de certa forma, né? Dizer, não, vai, faz, que ele ia... Certamente ele tá lá de cima, abençoando esse evento, até porque não deixa de ser algo que, pelo que tu falas sobre ele, né? Faz parte do legado, que é o de crescimento, desenvolvimento, sim, da comunidade, totalmente, da prática. Então, que bom que foi mantido. E aí, tanto foi mantido, e aí eu estive lá, e aí vem a história que eu queria contar, porque fui encantada com aquele início de dia, estava um sol maravilhoso, isso, né? Uhum. E enquanto não começava, eu fiquei ali assistindo os botinhos, eu estava louca para ver os botos, porque o Adriano me falou da pesca cooperativa, né? Isso, pesca cooperativa com boto e pescador. E eu fiquei impressionada. Aqui abro um grande parênteses, como nós não sabemos mais sobre isso. Verdade. Porque é algo sensacional. É algo que o que falou, 2 lugares só no mundo que tem. A pesca cooperativa com o boto e pescador só tem em 2 lugares no mundo inteiro. E os 2 lugares são no Brasil. Um deles é na Barra do Rio Tramandaí, né, que divide Tramandaí e Imbé, então tu pode falar que é na Barra de Imbé ou na Barra de Tramandaí, e em Laguna, também, que os pescadores lá em Laguna fazem essa mesma pesca cooperativa com o boto, de forma constante, diariamente. Pois é, que aí eu queria que tu explicasse com termos técnicos, né, certo, porque senão eu vou dizer assim, ai, que bonito, olha lá, vai o pescador, o boto, ele se ajudando. Não, mas de fato isso aconteceu, eu estava eu estava louca para poder ver isso, e de fato pude presenciar o que eu entendi como sendo um dos mais bonitos fenômenos de interação entre o homem e um animal, né? O homem e a natureza, acontecendo ali diante dos meus olhos. E eu fiquei pensando como nós não falamos mais sobre isso. Como nós, como gaúchos e catarinenses, não incentivamos mais esse momento, esse milagre da natureza. Fiz um vídeo. E, muito empolgada, postei e marquei algumas páginas que incentivam o turismo, a visita a Tramandaí, Imbé. Também super sem nenhuma expectativa. Vou postar, porque legal, as pessoas vão achar legal, né? Que veio uma comunicadora de Porto Alegre e está valorizando. E o negócio bombou com uma série de comentários sobre a treta que nós falaremos a seguir. Só que você vai esperar, porque antes o Adriano vai contar como funciona
a pesca cooperativa. Qualidade de vida é o que todos nós queremos. Viver mais, mas viver melhor. E é por isso que semanalmente eu vou trazer para vocês o Minutinho Farmatec, unindo tecnologia, beleza e saúde. Oi, pessoal, tudo bem? Vim mostrar um pouquinho da Farmatec, que é essa farmácia de manipulação que eu amo de paixão para o nosso público no Papo Sério. E a Farmatec, vocês sabem, é reconhecida pela excelência e seriedade com que produz, manipula todos os produtos que estão aqui. Vocês podem ver, esses aqui são um sucesso, as gomas. As gomas substituem aquele monte de cápsula de uma forma gostosa, tem um gostinho maravilhoso. Até creatina a gente pode experimentar em gomas, vocês sabem que a creatina tá com tudo. Gomas de colágeno, melhora a pele, melhora cabelo, melhora a unha, melhora tudo. Aqui a gente tem também o café funcional, tem até um que é anti-celulite. Que delícia, maravilhoso, já experimentei, aliás, experimento sempre que venho aqui. E até mesmo cosméticos e produtos para skincare, tudo manipulado de forma extremamente responsável aqui mesmo na Farmatec. Olha só que legal, muitos desses produtos de skincare têm ativos que são aqueles usados para beleza, para os produtos da Coreia. E vocês sabem que as coreanas são as top na área da manutenção e preservação da pele. Mas aqui você encontra tudo isso e muito mais. Eu vou dar dicas para vocês todas as semanas. Então, tu falasse que como é que a gente não sabe tanto sobre isso hoje em dia, né? Conversando, inclusive, com vários clientes meus, que eu sou personal em Porto Alegre e tal. Falou, vocês não conhecem a pesca cooperativa? Não. Tu nunca foi lá olhar? Não. Eu digo, cara, como é que pode? Então, um dos propósitos do canal foi começar a divulgar e difundir nas mídias sociais, visto que tem um engajamento muito grande, eu comecei a mostrar como funcionava a pesca cooperativa com boto. Então, o primeiro vídeo que eu coloquei de como funcionava essa pesca, em 2 dias tinha 2 milhões de visualizações. Bom, a pesca cooperativa com boto, ela é feita entre boto e pescador, com os golfinhos chamados botos de la Rille. Os botos de la Rille são uma espécie que está ameaçada de extinção. Então, existem vários projetos na região, né, do Seclimar, que faz parte da URGS, que monitoram esses botos. São sempre os mesmos botos que estão na região. Eles têm nome, eles têm idade, eles têm dia de aniversário, eles têm tudo. Quase tem carteira assinada, assim, também. Exatamente. Eles têm personalidade. Porque tem, por exemplo, botos que a gente sabe que pescam melhor, que ajudam melhor, e outros que blefam, que brincam com a gente. Ah, tu tá brincando que tem isso também? Com certeza. O que o boto faz? Vamos dizer que essa mesa seja o canal do Rio Tramandaí. Tu fica pro lado de Tramandaí e eu tô pro lado de Imbé. Em pé, na margem do rio. E como tu viu, eles se aproximam muito, né? Eles ficam 2 a 3 metros da gente. Então nós ficamos com as nossas tarrafas, o boto ele vem do mar, entra pelo canal do rio à procura da tainha. O que ele desenvolveu, e foi ele que desenvolveu, não fomos nós que treinamos eles, que quando os pescadores jogam a tarrafa na margem para pegar a tainha quer escapar da tarrafa e vai em direção ao meio do canal. Bom, para ele é mais fácil, e não sei se vocês sabem, o golfinho é o animal mais inteligente do reino animal. E ele desenvolveu uma técnica. Eles vêm, às vezes individualmente ou com a sua prole, e circulam o rio em procura desse cardume de tainha, ou da tainha que está passando, e eles arrebanham essa tainha como se fosse um cachorro ovelheiro conduzindo um rebanho de ovelha. E ele vem trazendo esse cardume de tainha na nossa direção para encurralar esse cardume contra a margem, contra os pescadores. O que acontece? Fica eu aqui com a minha tarrafa, as tainhas e o boto logo em seguida. Quando essa tainha se aproxima, como nós sabemos a hora de jogar a tarrafa? O boto faz um sinal específico com a cabeça. Então ele sobe, dá uma cabeçada com o nariz para cima para mostrar que o boto, a tainha está ali, e nós temos que jogar a tarrafa entre nós e o boto. A tainha que fica na tarrafa fica, a que não fica, quer fugir, dá de cara com ele come. Ele tem um outro tipo de sinal que é
jogar o bico para o lado onde a tainha está escapando. Então, nesse trajeto, nós temos que jogar a tarrafa em frente aonde ele mostrou o ponto futuro dessa tainha. Então, é uma colaboração entre o pescador, que pega a sua tainha, e o boto, que tem essa facilidade de agrupar um número de tainhas, e essa tainha, ao fugir do pescador, cai direto na boca dele. E que eu acho isso, eu não sei como é que as pessoas não conseguem entender a grandeza disso. Porque, na verdade, ele otimizou o processo de caça dele mesmo. Perfeito. Ele está se aproveitando de nós, seres humanos. Aliás, eu acho até que eles são mais inteligentes que nós, tá? Mas, enfim, não sabemos, né? Mas, considerando alguns espécimes humanos que temos, eu não duvido. Vários comentários são assim nos meus posts. Pois é. Então, eles otimizaram nós usando de forma colaborativa. É um ganha-ganha, uma negociação ganha-ganha. Exatamente isso. E isso acontece, gente, aqui no nosso litoral. Então, eu vou reiterar, porque eu fiquei muito impactada. Acho que é algo que tem que ser, de fato, muito divulgado. E o teu canal faz um trabalho sensacional, né? Quis eu participar um pouquinho e ajudar nessa divulgação. Também estou trazendo aqui por conta disso. Isso. Porque nós precisamos valorizar o que é nosso. Quantas vezes a gente vai para fora e diz, olha que sensacional o que está acontecendo no Japão. Mas aqui nós temos um milagre da natureza acontecendo diante de nós e pouco valorizamos. Então, realmente, essa foi a minha experiência. Eu fiquei muito, muito impressionada. E aí, vocês querem falar da treta, né? Vamos. Vocês querem falar da treta? Essa treta é pesada e é mais um caso de informação que acontece no nosso interior, fora da metrópole, e pouco sabemos sobre isso. Envolve, mais uma vez, os nossos golfinhos, os nossos botos, e um imbróglio com a Egea, né, Escorsã, e uma construção que está sendo feita que tem o risco de, quem sabe, botar tudo a perder. Queria que tu contasse sobre isso, Adriano, porque esse é um ponto polêmico e a gente precisa abordar, trazer para a comunidade. Eu ainda te mencionei, né? É mais um exemplo de que nós somos imparáveis, mas quando a gente atua junto, quando uma comunidade atua junta, é mais imparável ainda, porque vocês estão conseguindo trazer esse tema para discussão. Se não fosse isso, talvez já tivesse passado. Com toda certeza. Conta para nós o que está acontecendo ali. Tá. Bom, de antemão eu já te agradeço, inclusive, porque quando eu recebi o teu convite, tu me mandou assim, bora falar da situação do litoral, que tu te inteirou a partir do evento que tu esteve lá prestigiando. E eu disse, cara, graças a Deus, porque assim, fora do litoral está sendo muito difícil ter essa repercussão. E claro que ter essa repercussão fora do litoral não é interessante para algumas partes que se interessam pela situação de isso acontecer. Quanto menos falado, menos debate vai ter. Então, que bom que uma pessoa daqui, que tem a realidade na cidade, e que tu não tem a tua realidade em Tramandaí, né? Tu foi lá aquele dia, mas tu não veraneia lá. E tu tá trazendo isso para mim, é muito importante, poder representar os grupos aí que estão se movimentando em relação a isso. Bom, nós temos um problema muito antigo no nosso litoral, que é o crescimento do litoral sem um devido saneamento básico. Então, eu não sei se isso foi por falta de planejamento, mas a gente viu o litoral crescer de um tempo para cá. Inclusive, depois da pandemia, muita gente foi morar. E o saneamento básico hoje tem uma urgência de expandir e tratar de uma maneira mais eficiente o seu esgoto. A gente tem um novo marco sanitário, né, que diz que até 2033 lá 90 e poucos % de toda a população tem que ter tratamento de esgoto, água potável, enfim. E aí existe uma urgência de correria para que se faça isso. E aí a gente vê que algumas questões não estão sendo levadas em conta. O que acontece? Dentro dessa necessidade que Atlântida, Xangri-Lá e Capão, pelo seu grande crescimento imobiliário, está tendo de tratar o seu esgoto, que até então tem sido feito com fossas, dentro do lençol freático, que isso não vai mais poder acontecer, até porque esse lençol freático está todo colapsado. Sim, tem limitações, né? Aqui já vem um parênteses. Sim, se compreende que é necessário uma mudança no contexto dessa parte do litoral. Perfeito. Então, assim, existe essa necessidade do tratamento e dentro desta necessidade veio através da Corsã e da Egea, né, a construção
de uma tubulação que vem lá de Atlântida, Xangri-Lá e Capão, trazendo o esgoto tratado, não é o esgoto puro, é o efluente desse tratamento, para ser jogado no rio Tramandaí, que somos nós vizinhos, os municípios vizinhos a eles. Porém, isso veio trazer uma preocupação muito grande para a nossa comunidade e para todo o litoral norte, é a pauta do ano, inclusive, porque a carga que vai ser largado desse efluente é muito alta. Veja bem, ninguém que está se mobilizando para trazer essa pauta com a preocupação ambiental é contra o tratamento de esgoto, contra o crescimento populacional, contra a construção de condomínios ou desenvolvimento. Mas o que a gente questiona é de que forma está sendo feito todo esse tratamento e da forma como está sendo largado e onde está sendo largado esse efluente, que é no rio Tramandaí. Inclusive, essa tubulação está toda pronta e já estava sendo largado esse efluente. Esse efluente ele foi liberado, esse tratamento pela FEPAM, né, para a EGEA, para largar 20 litros por segundo desse efluente no rio Tramandaí. Quando a gente olha 20 litros por segundo, parece uma coisa singela, mas 20 litros por segundo significa mais de 600 milhões de litros ao ano. Só que eles têm uma liberação nominal, e isso não é nem um pouco de desinformação, vocês podem acessar isso, né, de 65 litros por segundo, porque vai continuar crescendo a construção e essa demanda de 20 litros por segundo não vai dar conta. 65 litros por segundo, largados constantemente durante o ano, é mais de 2 bilhões de litros desse efluente. Qual que é o problema, Adriano? Isso não é isolado. O problema é que já existe uma carga sendo largada por Imbé, por Tramandaí e, inclusive, por ligações clandestinas que não têm tratamento nenhum. Então, isso começou a trazer a preocupação de muitas entidades, inclusive biólogos, oceanógrafos, pessoas de renome. Hoje a gente tem o apoio aí do Filomena, que é um oceanógrafo, inclusive reconhecido pela ONU. Quero agradecer pelas orientações que tu nos trouxe. A gente tem vários movimentos populares totalmente pautados cientificamente, com muitos oceanógrafos. O pessoal do Seclimar, que é o Centro de Estudos da URGS, que preza pelo ensino, pela pesquisa e pela preservação do ecossistema litorâneo e dos canais lagulares, do mar, estão juntos nisso, trazendo estudos, trazendo a preocupação deles em relação a isso. E depois de toda uma ação popular sobre essa construção dessa tubulação, foi movido algumas ações judiciais. Como entrou essas ações judiciais? O Ministério Público, movido por todas essas questões civis, o Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Ministério Público Federal, moveu uma ação, inclusive questionando todo esse tratamento, com algumas questões bem importantes de estudos e amostragens que foram feitos através desses institutos, biólogos, oceanógrafos. Isso é relativamente recente, né? O ajuizamento dessas ações. Sim, porque assim, foi em 2024 a primeira ação. Tá? Nesse período teve muita audiência pública, onde 100% da população se mostrou contrário a isto, né? Inclusive dentro dessas ações, um dos termos técnicos é a rejeição de quase 100% da população em relação ao lançamento desse efluente nesse local. O município de Tramandaí, o município de Imbé entraram também com uma ação e teve um vereador de Tramandaí também, o Guto, que entrou com uma ação contra a EGEA, o que trouxe daí toda essa ação que está sendo agora feita, uma luta toda. Tá? Bom, qual que é o desenrolar de tudo isso? No dia 17 de julho, nós tivemos ali no estuário do Rio Tramandaí, a juíza federal, Patrícia... Deixa eu consultar o nome dela aqui. Bom, foram duas juízas que pode ser pesquisado depois. Sim, é a que está, na verdade, são 5 processos. São 5 que processos. Foram reunidos. Então, uma parte ele corre na Justiça Federal, Sim. que tem competência federal, e a outra tem competência estadual. Porém, as duas juízas foram lá verificar as circunstâncias em loco mesmo. Exato. As duas, inclusive, foram juntas para que tivesse uma mesma linguagem, uma mesma percepção. E o que fica importante ressaltar, depois vou dar o nome das juízas para vocês, tá? Mas o que é importante entender? Essas juízas foram lá não de uma maneira parcial.
Elas chegaram lá, foram convidadas pela Corsã Egea aí, né? Para visitar o centro de tratamento. Elas foram lá, viram tudo, viram como funciona o processo todo. E depois, junto com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, todos os biólogos, oceanógrafos que estão na questão do Seclimar, da URGS, também com a Patrulha Ambiental, que foi quem levou ela para dar uma volta com a gente no Rio. Ela visitou todo o estuário, pegando informações de toda essa parte científica, de todo esse respaldo que existe dos especialistas, para depois tecer uma sentença, uma liminar, e depois gerar esse processo todo. Que o processo não foi julgado ainda, não foi né? Julgado ainda. Elas daí proferiram a liminar. Isso, exatamente. Então, nessa liminar, depois que ela tomou todo o conhecimento de causa, todo o contexto, inclusive da carga que estava sendo largada em Imbé, em Tramandaí, que se juntaria a uma carga muito grande, ela tomou a decisão de cancelar, naquele momento, as ações da Egea, pedindo um tempo de estudos mais aprofundados, inclusive sobre o impacto ambiental que isso causaria dentro daquela região, porque não é só um impacto ambiental. Esse impacto ambiental ele vai trazer impacto sobre não somente a cultura da região, né? Porque dali vivem várias famílias de pescadores que passam essa prática de pai para filho, gerações em gerações, né? Vai trazer impacto sobre o turismo, porque aquilo ali fomenta demais o turismo. Aquele rio é a pérola de Tramandaí. Esse rio começa bem antes de Tramandaí, vai parar lá em Torres, ligados por vários canais lagunares. Tá? Então, além disso, tem os botos, né? Todo o efluente dessa região, ele passa pela lagoa, passa pelo rio e ele vai ser despejado exatamente por onde estão os botos, que é o canal do rio Tramandaí, e vão dar direto no mar. Né? Então, assim, quando tu fala em rio, esse efluente sendo largado no rio, tu não está falando de um rio comum, como o Jacuí, que é um delta com várias... se dissipa em vários lugares, vai parar num mar longe dali. Tu está falando sobre um rio que ele é um estuário e um canal lagunar. Por que estuário? Porque ele se junta ao mar e essa junção da água doce com o mar se torna um estuário para proliferação de várias espécies marinhas, tanto de crustáceos quanto de peixes, enfim. Dali dependem várias safras. Safra do bagre, safra do camarão, safra da tainha. E isso fomenta toda a economia local. Né? O canal lagunar é porque várias lagoas se unem ao longo desse rio e que, quando tu pensa num rio comum, ele é uma esteira. Tu larga algo ali, ele vai e desemboca levando no mar. Quando tu fala num canal lagunar, onde várias lagoas se juntam, onde o lugar de desembocadura dele é muito próximo, tu fala de algo que é influenciado por vento e correntes. Então, esse rio ele não corre apenas numa direção. Por exemplo, esse final de semana nós tivemos várias ressacas no mar que inverteu a direção desse rio, porque o mar entra no rio, forma uma correnteza contrária. Então, uma das preocupações é, quando essa vazão muda, quanto tempo esse efluente e os subprodutos desse efluente vão habitar esse rio? Sim, porque ele não desova para lá e aí ele pode ficar no mesmo local. E quanto tempo de residência esse efluente vai ter ali? Quanto isso vai influenciar? Né? E qual é a carga que esse rio tem capacidade de armazenar sem impacto irreversível? Então, uma das coisas que essa juíza pautou muito bem olha só, precisa de muito mais estudo, precisa de estudo de impactos ao longo do tempo, quanto desta carga se desenvolvendo a construção civil vai aumentar, quanto dessa carga vai se somar com tudo aquilo que já é largado, porque não é algo isolado, Atlântida, Capão e Xangri-Lá largando um efluente, não. Esse efluente é largado num ponto que se junta com todos os outros que já estão largando. No somatório disso, o impacto pode ser irreversível. Né? Muitos biólogos, inclusive do Seclimar, que estudam o boto e tem um projeto Botos da Barra, que é um projeto de salvaguarda desse boto, que coloca várias questões de preservação. Então, muitas coisas tu nem pode fazer naquela barra, tu não pode entrar com uma embarcação naquela barra, tu não pode pescar de rede naquela barra. Tu tem várias leis que protegem aqueles botos, se preocupam que esse efluente vão passar por esse boto, e o boto é uma espécie muito sensível. E todo o ecossistema e biota daquele canal é extremamente sensível. Como que tu pode aceitar que 2 bilhões de algo que não está sendo largado e nunca foi largado vai ser largado ao longo de anos e não vai causar nada? Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta, porque esse é o ponto de vista da Egea, né? Mas tem a autorização da FEPAM. Certo. O que a FEPAM autorizou? Então,
Para o FEPAM autorizar isso, né, ela tem um padrão de licenciamento, onde a Corsã está dentro desses padrões, é uma coisa padronizada, né? Para tu largar um efluente, tu tem que respeitar tal e tal e tal regra. Só que o fato de estar dentro dos padrões da FEPAM não necessariamente significa que se adapte a qualquer contexto de qualquer rio, lago ou canal lagunar. Então existe um padrão. Só que esse rio é um rio totalmente fora do padrão. Ele não é um rio como qualquer outro. É um rio com uma biota muito diversa, com uma sensibilidade muito grande, com animais como os botos de Elahili, que são extremamente sensíveis, estão ameaçados de extinção, e todo esse efluente vai passar exatamente onde eles estão o dia inteiro, né? E é um lugar que alimenta a economia de uma região gigantesca. Milhares de famílias dependem desse rio. O que tu acha que vai acontecer quando 2 bilhões de litros de um efluente ser largado no lugar onde é tirado uma safra inteira de peixe para o consumidor final, diga-se eu e tu? Quando esse pescador tentar vender esse peixe e tu souber que é dali, independente de tu souber que tá liberado ou não tá liberado, será que tu compraria? Já fica no mínimo com o pé atrás, né? Tipo, mas peraí. E é muito interessante porque, assim, no fim das contas, tu tá trazendo um dilema que é o do desenvolvimento versus sustentabilidade. Exatamente. Né? Só que eu sou a favor do desenvolvimento sustentável, né? Sim, é complicado. com inteligência, né? Mas, por outro lado, a gente vê que existe um interesse muito grande em liberar, claro, porque está havendo um crescimento astronômico da região ali de Capão da Canoa, Atlântida e Xangri-Lá. E, de novo, gente, que bom. Sim. Porém, é mais do que compreensível que precisa ter muito cuidado, até porque existe um outro tipo de desenvolvimento que pode não ter tanta força, né? Que é exatamente o do mercado local, Sim. o das atividades dos pescadores, que também gera, que Sim. também faz com que toda uma comunidade, uma cidade, enfim, se sustente e cresça, né? E que se desenvolva, por assim dizer. Então, realmente é um dilema muito difícil. E aí eu te pergunto o seguinte... não, essa pergunta eu vou deixar para depois. Estou aqui na 7.200 para um momentinho de respiro no nosso podcast Papo Sério. E olha, tem cada coisa linda aqui, que vontade que esse momentinho seja um momentão. É uma peça mais linda que a outra e tem tudo para a sua casa, mas não só isso. Tem tudo de bom, porque a qualidade dos produtos é excepcional. Inclusive, neste ano, a proprietária esteve na Feira de Milão pensando algumas peças para poder trazer o melhor do mobiliário internacional para você. Por exemplo, este sofá aqui é um dos itens que estavam lá, vieram direto da Itália. Sofá de destaque em Milão, no evento mundial de arquitetura e decoração. Numa composição em detalhes orgânicos que se destaca pelo conforto e design. Mesa de centro em pau-ferro orgânica e decorações produzidas em Murano, com processo artesanal de produção. E o tapete, ele é orgânico e sob medida. E esse é só um dos muitos ambientes maravilhosos que tem aqui. E a cada semana eu vou mostrar algo diferente para você, mas já fica o convite. Passa aqui na 7.200 na Ipiranga. Aqui tem tudo para a sua casa. Eu te pergunto o outro seguinte. O que as juízas então decidiram? As juízas decidiram pela suspensão temporária das ações que estavam sendo feitas, inclusive já largando o efluente, e pautaram várias situações para isto. Quero que eu te diga as pautas que elas levantaram sobre isso? Quero que tu me diga. Tá, então, dentre todas as questões técnicas que elas pediram, primeiro, elas deram 30 dias para a EGEA fazer um estudo comparativo de outros meios de largar este efluente e tratamento. Esse prazo está correndo agora?
Eu não sei se esse prazo está correndo agora com a derrubada dessa liminar. Não sei como funciona. É que nós tivemos isso, a derrubada da liminar. Tá. Então, assim, ela deu um prazo de 30 dias para eles oferecer. E, inclusive, ela intimou a FEPAM nisso, né? Ela intimou a FEPAM querendo saber com base em que estudos ela liberou isto, porque, segundo ela, e ela é uma juíza da vara ambiental, os estudos estão carentes de informações suficientes, inclusive científicas, sobre o impacto futuro, sobre o que esta carga junta com as outras cargas podem causar de impacto. Uma das pautas que ela levantou, que é um argumento técnico, é sobre a rejeição popular muito grande, não só da comunidade ribeirinha, dos pescadores, que já estão tendo impacto na sua atividade econômica, porque muitas pessoas já estão perguntando para eles assim, quando eles vão comprar o peixe. Isso eu vi, ninguém me contou. Esse peixe já é da lagoa, já estão largando esgoto. Tá, tu me avisa quando começar a largar, porque nós não vamos comprar. Não, e até o próprio mercado imobiliário pode já começar a sofrer ali quase que imediatamente, Sim, né? Inclusive os próprios veranistas que são dessa região estão preocupados com a valorização do seu imóvel e em que água os seus filhos vão estar tomando banho daqui a um tempo. E tu sabe, Adriano, que uma das questões que a gente pensa que me tocaram nessa circunstância é porque, diferente da situação que a gente tem aqui no interior do estado com a fábrica de celulose, que está sendo, né, tá tendo uma baita polêmica também por estar sendo travada pelo Ministério Público, lá, que fica ali, Guaíba, né, por ali, lá a população quer, a população tem se manifestado. Então, assim, aí a gente também chega em um momento em que o que é a democracia, né? Quando a gente tem uma população que mora lá e está se manifestando, se não contra, pelo menos que se postergue, né? Sim. E, no entanto, isso não está sendo visto e não está sendo considerado. Então, isso foi algo que me tocou muito quando falou, porque é a rejeição quase que generalizada. Quase 100%, né? Ali, assim, ó, o que a população briga hoje, que fica muito claro, não é que haja... a discussão não é se deve ou não tratar. Deve tratar. Obviamente deve tratar, é uma questão de saúde pública, de sanitário. Enfim. Não é contra o desenvolvimento. Não, ninguém é contra construir os condomínios, contra os moradores dos condomínios, contra a região em si. Que fique bem claro isso, porque por aí alguém pode interpretar dessa forma. Não. A reivindicação é, se existem outras formas de fazer esse tratamento e como largar esse efluente, que não impacte tanto uma região que é diferente das outras, como por exemplo da celulose, e desse rio dependem milhares de famílias, desse rio depende todo um turismo, desse rio inclusive é tirado a água que vai para a própria Atlântida, Capão e Xangri-Lá. E uma das pautas levantadas pela juíza é o seguinte, aqui está o despejo e aqui está a captação, certo? O despejo do efluente fica a 70 metros da captação de água que vai ser consumida por Atlântida, Xangri-Lá e Capão. O que acontece? Teoricamente, pelo fluxo de um rio ser numa direção, nesta direção o efluente seria largado e iria para lá e não teria contato com a parte de captação. Só que a gente sabe, porque a gente está sempre na lagoa, a gente sabe tecnicamente que é assim, não é uma coisa, um devaneio, isso é técnico, isso é comprovado, que esta vazão e esse sentido da corrente muda. Porque como o nosso despejo desse canal é muito próximo ao mar e o mar tem muita influência sobre a vazão desse rio, o mar ele entra com força e o vento, a maré, tudo muda o fluxo dessa corrente. Então aqui é largado subprodutos de um efluente pesado, em grande quantidade, e passa diretamente e é captado por essa captação a 70 metros. Então, que é o que a juíza, inclusive, colocou no processo. Pois é, na verdade, eu acho importante pontuar isso, porque certamente vai haver algum tipo de, se é que já não está tendo, algum tipo de rixa entre os moradores e veranistas, enfim, de Capão, Xangri-Lá e Atlântida, que, claro, querem, né, que seja... viabilizado esse tratamento e despejado onde supostamente tem que ser, e Tramandaí e Imbé. Mas então o fato é que, mesmo com essa obra, pode ser que seja ruim até mesmo para quem está achando que será beneficiado. Com certeza. O que é importante eles entenderem, o pessoal de Capão, Xangri-Lá, Atlântida. Eu tenho conversado com muitas pessoas que têm casa em condomínios, clientes meus, inclusive, têm lá, tá?
a maioria não sabe como está acontecendo. Eu mesmo tenho, tá? Só pra não dizer assim, ó, eu mesmo tenho e poderia estar dizendo assim, não, mas manda. Só que eu acho que é uma questão de justiça, bom senso, E enfim. com as pessoas com as quais eu converso, quando eu explico o que está acontecendo, elas são totalmente a favor de que a gente lute por algo que seja mais viável no sentido ambiental. Né? A maioria das pessoas não sabem como funciona o Rio Tramandaí, quanto está sendo largado, quanto não está sendo, e não há julgamento nenhum para essas pessoas que estão morando lá e querem que aconteça. Mas vou te falar que muitas pessoas já dizem, olha, a forma como está feito não é possível. Mas e deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se tu tem essa resposta. Quando foi feito esse projeto? Esse projeto, ele começou, inclusive, toda essa questão, tá? Não vem de hoje, obviamente. Lá em 2016, na prefeitura, na parte política anterior, os prefeitos anteriores, começaram com a situação do tratamento, do saneamento do próprio Imbé. Imbé também tinha esse mesmo sistema de fossa, lençol freático, enfim, tanto que Imbé, hoje, assim como Xangri-Lá e Atlântida, Xangri-Lá, não estou dizendo Capão, não tem prédios. Não tem porque não podia construir. Com este tratamento assinado lá em 2016 para uma ET em Imbé, se ampliou a rede, está se fazendo toda uma rede de tratamento de esgoto e agora Imbé está recebendo a oportunidade de crescer com o crescimento imobiliário também, que antes não tinha. Inclusive, em uma reportagem, o próprio prefeito Wiki de Tramandaí atualmente disse, olha, não é justo que Imbé não cresça enquanto outros cresçam. Justo. Só que esse crescimento tem que ser de forma sustentável. Então, assim, o tratamento já foi alinhado lá, através dessa ET. E naquele momento já foi manifestado a intenção de, num futuro, ampliar esta rede de Atlântida, Xangri-Lá e Capão. Não foi nada assinado em relação a isso, mas foi manifestado que possivelmente no futuro próximo iria acontecer essa ampliação dessa rede que vinha de lá para esta ET de Imbé. Tá? Bom, com o passar do tempo, começou-se a construir. Por que não se ficou sabendo com antecedência, Adriano? Todo prefeito, tu deve saber, né? Ele tem autoridade dentro do seu município de dizer, aqui não. Se fosse largado exatamente dentro do município, seria assim. Mas esse tratamento está sendo largado numa ET que pertence, que é de Atlântida Sul, exatamente ali na divisa de Imbé, que pertence a Osório. Então a autorização quem tem que dar é Osório, não Imbé e Tramandaí. O que Imbé e Tramandaí podem fazer? Olha, nós não gostaríamos disso. Entraram com uma ação pedindo maiores estudos, porque isso é largado aqui, mas vem totalmente para cá. Né? Então houve uma aprovação por parte do município que iria receber, porque pertence àquele município, mas vai tudo para Tramandaí e Imbé, não vai ficar naquele município. Né? Então desde lá começou. E a construção começou ali por 2023, 2024, dessa tubulação. Durante toda essa construção, diversas vezes se entrou com um processo e foi embargado. E aí o desembargador vai lá e derruba esse embargo, para que corra o processo e todo o processo corra normal. Tá? Então, assim, a nossa grande questão é conscientizar que existem outros meios. Um dos meios é com um emissário submarino, que ele passa por dentro do mar, a uma profundidade e é largado num lugar que tem muito mais concentração de água e que pode diluir isso muito melhor, que vai ter muito menos impacto. Inclusive, tem no Brasil todo vários emissários submarinos e no projeto em Tramandaí já tem um projeto como esse, de um emissário submarino. Só que eu não sei por que causas, motivos, razões ou circunstâncias foi construído dessa maneira. Talvez pela urgência. Ouso dizer que é bem mais caro. Com certeza. Né? Então, assim, quando a gente fala em lucro, muitas vezes a gente deixa de pensar em coisas mais importantes. Né? Então, a nossa grande questão é visar o lucro de uma maneira como essa e botar em jogo toda uma possível biota e possivelmente lá na frente o meu filho ou os meus netos, ou os teus filhos, os teus netos, não vão ter o privilégio de ver tudo isso acontecer. E essa região, tu resolve o problema de uma situação vizinha, criando um problema para uma situação em outro lugar. Será que vale a pena? Já que existem outras formas de fazer, existe a proposta do reuso desse efluente. Tu pode diminuir essa carga usando esse efluente para fazer irrigação de lavoura, usando o lodo desse efluente para fazer fertilizante. É uma outra forma de tu diminuir a carga, mas o que a gente mais tem visto como menor impacto, inclusive, é essa questão de um emissário
em alto mar, que inclusive, como eu falei, já tem um projeto como esse, só que não foi feito. Bom, vocês já viram que imparável é o Adriano na defesa do nosso litoral ali na área de Tramandaí e Imbé, especialmente considerando o que essa tua vida acabou se tornando através da tarrafa, né? Exato. E é uma loucura como a vida nos dá nos surpreende de várias formas. Adriano, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Eu acho que aqui a grande conclusão é não existe um posicionamento contra o desenvolvimento, existe Exato. um posicionamento para que se estude mais, para que se vá com cautela, para que não haja nenhum risco de dano irreparável. Exato. Né? E para finalizar, aliás, só mencionando, né, agora recentemente foi considerado patrimônio Cultural e imaterial nacional a pesca cooperativa com o boto. Então, Agora, repete isso que eu quero essa frase inteira. A pesca cooperativa com o boto, que acontece em Imbé e Tramandaí, foi considerada patrimônio cultural imaterial nacional em junho. Em junho agora, pois é. Então fica também aqui uma reflexão do quanto isso impacta na decisão judicial, porque é um fato que sobreveio e que significa que sim, há que se olhar de uma forma diferenciada para o contexto que a gente tem ali. E fica também essa reflexão sobre imparável também é aquilo que nos faz querer agir com propósito. E eu diria até que deixar um legado, né? Exato. Deixar um ensinamento para quem vem com a gente, deixar algo de verdadeiro. E acho que isso se adequa muito ao que a gente conversou aqui. Sim. Então, beijo especial para os botos. Amo vocês marcaram a minha vida. E até o próximo Papo Sério com Ali Clemos. Dá para convidar os botos, hein? Dá para... Vamos passar os botos. Vamos passar os botos aí, produção. Ali, posso fazer um agradecimento muito rápido? Claro. Eu quero agradecer primeiro a ti por ter dado essa oportunidade, como eu te falei, para expandir para outros meios essa pauta. Eu quero agradecer a todos os movimentos que estão lutando por essa causa lá, que são movimentos que não estão lutando por ideologia política ou por algum partido político, tá? São pessoas que estão preocupadas com esse lugar. A gente tem o MOVE, a gente tem os amigos da Bacia Hidrográfica de Tramandaí, a Eco Imbé, tantos biólogos que me auxiliaram com informações importantes. Eu não vim aqui trazer uma ideia devaneio, algo assim, não. É tudo pautado cientificamente e nenhuma desinformação está sendo dada. As pessoas podem consultar isso. Então, muito obrigado a todos vocês que estão lutando e a gente está fazendo a nossa parte, que é uma das pautas, a rejeição popular em relação a isso, pedindo algo mais eficiente com menor impacto ambiental. Falou e disse. Assim a gente encerra esse Papo Sério. Obrigada, Adriano. Muito obrigado, Ali.